Olá, sejam muito bem-vindos ao Somos Talks. Eu sou a Tati e esse é seu espaço de conversas profundas sobre o bem-estar que transforma a vida. Este podcast é um projeto do Somos Spa, dedicado a quem busca o equilíbrio entre corpo, mente e alma. No episódio de hoje, vamos mergulhar no poder do corpo com a nossa convidada especial, a profissional de educação física, Vanessa Aroli. Vamos falar sobre como pequenas mudanças no movimento, na respiração e a prática de alongamento podem mudar completamente o seu dia. Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati, pelo convite. Agradeço imensamente fazer parte aqui do Somos Talks. Que legal. E, gente, a Vanessa que aqui me chama para o Walk the Talk, tá? Eu falo e também ela é a profissional que traz a gente aqui para essa prática de educação física, nossa parceira aqui. Van, muitas vezes as pessoas associam a prática física mesmo, treino, ao esforço físico extremo. Mas como é que o movimento consciente, focado em postura, em controle do corpo, pode ajudar a prevenir dores articulares, dores em geral e melhorar a nossa disposição no dia a dia? Tati, realmente as pessoas associam muito a atividade física, o exercício, como algo muito intenso, que a gente precisa estar suando o tempo inteiro, se desgastando. Mas a gente levar o nosso corpo ao limite não significa que seja saúde, né? Então, a maior queixa das pessoas hoje em dia é esse estresse, essa tensão no pescoço, coluna, e isso vem muito de uma falta de consciência corporal. E o movimento consciente, ele traz pra gente esse ensinamento de como que você realiza o movimento de uma forma correta. E quando você começa a ter consciência do seu corpo, entender como que você se posiciona, como você se alinha sentada, a sua respiração, tudo isso vai diminuindo a sobrecarga na musculatura, nas articulações e vai trazendo essa leveza para o corpo, né? Eu costumo dizer que o exercício físico, ele traz energia para o corpo e não tira energia, né? Então a disposição, ela fica muito grande também, porque o movimento consciente, ele ajuda na oxigenação do corpo, na circulação sanguínea e tudo isso traz pra gente essa sensação de presença, né? A gente tira esse peso e traz a presença do corpo. Então é muito importante. E eu acho legal até, Van, você falar isso, porque assim, eu acho que principalmente hoje, né, que as pessoas estão muito em computador, estão trabalhando ali direto, né, com celular ou com computador, acaba ficando muito tempo sentado, né? Isso. E aí você sair da inércia do sentado para um esforço físico extremo, eu acho que isso acaba inibindo as pessoas, né? Então Sim. acaba falando assim, olha, eu já estou fazendo zero e para ir para o esforço extremo é um esforço tão grande que aí as pessoas acabam não fazendo nada, né? Exatamente, as pessoas acabam fugindo um pouco, né, da atividade, porque, eu já tô aqui toda estressada, já tô cheia de dor, eu vou fazer exercício, ficar dolorida, Mais deixa ainda, pra lá, né? né? Van, e aí voltando aqui um pouco para o que a gente faz aqui no Somos Spa, né? A gente trabalha bastante as técnicas de relaxamento, as terapias manuais, as terapias sensoriais, mas muito focado nisso, né? No relaxamento, no bem-estar. Mas você sempre reforça isso, né? Que a respiração é a nossa ferramenta número 1 de controle, seja através mesmo da própria percepção, né? De entender, das práticas de yoga que você faz e já nos ensinou. Como é que a gente faz para respirar do jeito certo e como isso potencializa o alongamento, né, do corpo e ajuda nas tensões musculares? Como é que isso pode ajudar? Bom, o nosso corpo, ele só entende que ele está relaxando se a gente manda um comando para o nosso cérebro que ele está seguro, né? Então, quando a gente faz uma respiração mais curta, uma respiração mais rápida, né, de peito, aquela respiração de peito, a gente acaba trazendo a informação para o cérebro que a gente precisa estar em alerta. Então, o corpo, ele contrai, né, fica naquele estado de luta, fuga, né? Eu preciso estar preparado para se alguma coisa acontecer. Então, a respiração é a forma mais rápida da gente mandar para o cérebro que ele está seguro, que ele pode relaxar o músculo, né? Então, muitas pessoas, quando fazem o alongamento, elas sentem que quando respira até desce mais no alongamento, É verdade. sabe? E porque você está mandando para o seu cérebro que ele pode ficar seguro, que ali ele pode relaxar e liberar essa musculatura, né?
Então, Olha que interessante isso, porque nas práticas tem isso mesmo, né? Quando você sim, respira profundamente, a musculatura vai sim. mais fácil, E eu né? falo que o Obedece. alongamento, ele sem a respiração é puxar o corpo, né? E com a respiração você entra realmente naquele alongamento profundo, né? Você consegue mostrar, trazer para o seu músculo que ele pode ter segurança e relaxar ali no movimento. Muito legal. E até puxando aqui um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, né? Desse dia a dia, da modernidade, para quem passa o dia inteiro sentado. O alongamento dá para fazer em qualquer lugar, porque a gente vê muitas práticas de ginástica laboral nas empresas, mas quem está trabalhando, por exemplo, em casa ou em qualquer lugar, né? Quais são os benefícios imediatos de dar essa pausa para esticar o corpo e se dá para fazer em qualquer lugar? Bom, essa pausa ela é muito importante, né? A gente consegue fazer o alongamento em qualquer lugar e o alongamento ele não precisa ser muito longo. Entre 2 a 3 minutinhos já é mais do que suficiente. E a pessoa ela vai ter os benefícios ali na hora, né? Que você reduz a rigidez, você diminui a tensão nas articulações, na musculatura e traz também uma certa clareza mental. Né? Quando a gente alonga, dá aquela sensação de que o cérebro destravou. E isso acontece também por conta do movimento consciente, a gente melhora essa circulação e oxigenação do cérebro. Então a gente consegue ter esse, como se fosse um reset para a mente e para o corpo. Então você pode fazer um alongamento na sua casa, no seu trabalho, em pé esperando um cafezinho. A gente tem tanto, a gente consegue priorizar esses 2, 3 minutinhos para tanta coisa, né? E é tão rapidinho você parar, fazer uns alongamentos, sentadinha mesmo na frente do computador, levanta um pouquinho, estica, né? E aí você vai sentir esse restart, aí, esse reset aí no corpo. Ô, Van, e tem um ideal, assim, porque, claro, hoje tem aplicativos, tem relógio e tal, mas quem não tem ou quem não usa, enfim, qual que é o ideal, assim, há quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu tenho que dar essa pausa, levantar, fazer um alongamento, fazer alguma coisa, assim? Para quem trabalha muito tempo sentada, é legal a gente dar uma pausa de pelo menos a cada 2 horas, de movimentar um pouco o corpo, porque às vezes a gente está ali focado no computador, no trabalho, a gente esquece, o tempo passa, a gente não toma água, a gente não se movimenta, não levanta, né? Então só de você poder levantar para ir, ao invés de você ter ali a garrafinha, você levantou para encher o seu copo, você já está saindo um pouco daquela posição, melhorando a circulação nas pernas, no corpo, né? Então, isso daí é muito importante, pelo menos a cada 2 horas, Duas levantar um horas. pouquinho para se movimentar. Legal. Bom, Van, e aqui, como é que o trabalho de alongamento que você faz se conecta aqui com as terapias manuais que a gente faz no spa, né? Que como eu falei aqui anteriormente, que a gente está muito focado nessas terapias manuais, de massagem. Como é que isso se conecta? É possível a gente dizer que um corpo mais flexível e mais oxigenado pela respiração responde melhor às terapias de bem-estar, por Com exemplo? certeza, com certeza. As terapias manuais, elas trabalham diretamente no tecido do músculo, né? Então, se você vem já enrijecido, com aquele tecido encurtado, com tensão, o corpo, ele fica um pouco resistente ao toque, né? E aí, quando você já tem uma certa flexibilidade, que você já tem aquela rotina do alongamento, de preparar o seu corpo, ele consegue ser mais receptivo a essas terapias, né? Uhum. Então, você acaba relaxando mais. Então eu falo que o alongamento ele prepara, a respiração oxigena e a terapia ela aprofunda o relaxamento. E aí você consegue ter essa sensação, esse resultado da terapia por muito mais tempo, né? Você consegue ter um resultado muito mais rápido. Tudo conectado, Tudo né? conectado. Inclusive, quando a gente aqui faz algumas terapias sensoriais, e mesmo nas massagens, né? A gente sempre orienta a respiração, respirar fundo, aí fazer aromaterapia. E nas nossas terapias sensoriais, por exemplo, seja na sauna, na própria flutuação, é aquele momento também, né? De respirar, de você ter sua consciência corporal. Então, isso é muito interessante fazer isso combinado também, E a né? respiração também, por exemplo, na flutuação, que você entra num estado de consciência mais elevado, a respiração ela ajuda você a acalmar, né? Você a não se apegar tanto nos seus pensamentos e sentir mais o seu corpo, sentir ali o benefício da flutuação, né? Então é muito importante. A respiração, assim, com as terapias, o alongamento, é o combo perfeito. Que legal, né? Que tá tudo conectado, né? Sim. E aí, falando em conexão,
o bem-estar físico reflete diretamente na sua autoestima, né? Eu sempre acredito nisso, né? Quanto mais a gente vai fazendo coisas que a gente tenha consciência corporal, a gente se vê melhor, aquilo melhora a nossa Sim. autoestima, né? Quando a gente aprende a respirar e a nos mover melhor, você acha que essa relação com o corpo, ela muda? Sim, completamente. Eu acredito muito que o corpo físico, né, ele está diretamente relacionado à autoestima, porque uma pessoa que ela vive tensa, vive com dor, limitação de movimento, ela se sente frustrada, né? Ela fala, pô, eu sou incompetente, né? No meu corpo não consegue movimentar direito, eu tenho limitação. E a partir do momento em que ela começa a se movimentar, começa a conhecer o próprio corpo, começa a ter mais liberdade no movimento, ela vira uma chavinha, né, na cabeça. Então ela fala, meu corpo consegue, eu consigo superar isso, né? Eu vou conseguir melhorar. E aí a gente começa a ganhar mais confiança. E isso mexe muito na autoestima, né? Você tem aquela confiança de que você vai vendo resultados e fala, olha, eu não tá tudo perdido, né? Então, diretamente relacionado à autoestima, realmente. E eu acho que assim, quando as pessoas começam a fazer atividade física, principalmente quem é totalmente sedentário, eu tenho essa percepção que como ainda tem um tempinho para você olhar o resultado realmente no seu corpo, na musculatura e tal, eu acho que o primeiro benefício é realmente esse da respiração e eu acho que na melhora de dores em geral, assim. Então, acho que esse é o primeiro resultado, né? E ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém merece sentir dor. Então, a gente precisa encontrar formas naturais de eliminar essas dores, né? E aí entra o exercício físico, a alimentação, que também influencia muito, que tem vários alimentos anti-inflamatórios, as terapias manuais, né? Terapias mentais, tudo, né? A gente tem que fazer essa conexão de tudo para entrar em equilíbrio, né? Bacana. Bem, Van, agora a gente aqui tem uma perguntinha da nossa seguidora. E uma dúvida muito legal isso, hein? Aqui, eu acho que vai ser bem esclarecedor. Vanessa, eu me sinto muito encurtada e tenho até dificuldade de respirar fundo quando eu estou estressada. O alongamento pode ajudar nisso? Com certeza, com certeza. Quando a gente tá muito estressado, se sente muito encurtado, é um acúmulo de tensão muscular por conta do estresse, né? E a gente acaba elevando os ombros, trazendo o peito para frente, deixando o diafragma mais comprimido. E quando você alonga, você traz mais mobilidade para o seu corpo, você abre o peito, dá espaço para sua respiração fluir. Né? E assim, é algo que precisa de constância, não é de um dia para o outro que você vai sentir aquela diferença absurda. Né? Então, você precisa de constância no movimento para conseguir reensinar, né, o seu corpo a respirar da forma correta, posturalmente também, porque a pessoa fica lá sentada o tempo inteiro, né? Então, é normal a gente acabar trazendo os ombros para frente, contraindo tudo e encurtando a musculatura. Então, realmente, o alongamento, ele abre, ele te dá mais liberdade no movimento e a respiração vai fluindo melhor. E é verdade que eu já ouvi algumas coisas assim, não sei se é mito ou verdade, o bloco mito ou verdade, que as pessoas quando fazem alongamento ou até mesmo prática o próprio Pilates, que elas realmente observam que existe um crescimento, que na verdade não é um crescimento, né? É voltar a um status. Isso é verdade? Sim, com o passar do tempo, com a nossa rotina, né? Com tudo que a gente faz no dia a dia, a gente vai mudando a nossa postura e sobrecarregando, né? Então, às vezes você tá lá no computador, você nem percebe que você tá todo curvado, né? E aí, isso daí, o seu corpo, você vai ensinando pro seu corpo que aquilo é normal. Então, para ele, essa postura é normal. E conforme você vai dificultando, né, o movimento, a sua postura começa a ficar errada, você perde um pouquinho do tamanho, né, vai fazendo da sua um altura. vício de postura. Isso. Né? E conforme você vai se exercitando, vai trazendo o alinhamento da sua coluna, vai tendo uma postura melhor, você cresce. Opa, né? Porque temos esperança, gente. Eu acho que eu quero crescer mais um centímetro, porque na verdade eu já diminuí 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então a gente precisa movimentar mais, isso aí. E é muito bacana a gente estar falando aqui com a Vanessa sobre isso, né? Sobre respiração, sobre alongamento, sobre o se movimentar, né? O quanto é importante, porque aqui no spa a gente sempre fala, aqui no Somos, de toda a integração, né? Que é corpo, mente, alma,
e o conceito geral de bem-estar, né? Porque o bem-estar, ele não é só um bem-estar físico, né? Ele é um bem-estar mental, ele é um bem-estar social, né? Outras formas de estar seguro, né? Então, eu acho que isso tudo se conecta e começa no nosso corpo, porque a respiração, a gente não precisa de nada para fazer, ela está aqui com a gente o tempo inteiro. É de Em graça. qualquer lugar, é de graça, né? E a gente pode fazer, bem como o alongamento. Sim, né? E é o que a gente comentou, né? Você pode fazer de qualquer lugar o alongamento. Você está dentro do carro no trânsito, você consegue alongar um pouquinho, né? Já aproveita que você está ali parada, já traz aquele momento para você, né? Para o seu dia. E é a junção de tudo, né? Eu falo que o corpo ele adoece se você não tem um equilíbrio do restante, né? Então você precisa ter o equilíbrio mental, espiritual, o equilíbrio físico, para o corpo não adoecer. Eu acho que com essa loucura toda, né, do dia a dia, de trabalho, de tudo mais, a gente foi esquecendo do nosso corpo, né, do que está com a gente, né, e o que a gente pode fazer, né? A gente entrou naquela coisa de produzir, 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 e a gente deixou de fazer as coisas simples, né, Sim. de respirar, de se alongar, de beber água, de se movimentar, de se mexer. E eu Muito falo bacana. também, né? Se a gente não se cuida, é muito difícil o outro parar a vida dele para cuidar da gente, né? Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar, se cuidar, pensar na nossa saúde, né? Porque a vida passa e se a gente não começa a tomar atitude de agora, a vida vai continuar passando. Sermos E aí, protagonistas, né, na nossa exatamente, vida. exatamente. Muito legal. Ei, Ivan, nossa, que legal, que aula, hein? Muito obrigada por você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, que eu sei que tem muito mais aí. Eu, gente, sou fã de carteirinha, sou suspeita, porque a gente já se conhece há algum tempo, né? Então, a Vanessa já é minha instrutora há algum tempo, né? Já foi de pilates, de yoga, de treino mesmo, de força e de respiração e tudo mais. Então, assim, para mim é um presente ela estar aqui com a gente, ela ser a nossa parceira. Ivan, como é que a gente encontra você? Como é que as pessoas podem encontrar você aí, seja nas redes sociais ou em algum outro contato que você queira nos deixar? Bom, pessoal, eu trabalho com TikTok, com Instagram e agora com um canal no YouTube também. E o meu projeto é o Ser em Sintonia. Então, também uno corpo, mente, espírito. Por ser instrutora de yoga, eu trago muitos ensinamentos também, a parte espiritual, física. Então, ser ponto em sintonia. Nas 3 redes, né? Instagram, TikTok e YouTube. Ser ponto em sintonia. Que bacana, gente. E a gente tem uma novidade maravilhosa, porque a Vanessa, como eu falei, nossa parceira, ela vai estar nos nossos canais digitais. Ela vai fazer aqui vídeos exclusivos pra gente, pro nosso Instagram, pro nosso YouTube, ensinando essas práticas que a gente falou, essas técnicas de respiração e de alongamento. Estou muito animada para trazer essas pílulas de movimentos, saúde, bem-estar para vocês. Espero que vocês gostem, participem das aulas, porque vocês vão perceber que durante as terapias aqui vai trazer muito resultado, muita diferença no dia a dia de vocês. Então, gente, olha só, sigam a Vanessa aí no Ser Ponto em Sintonia. Em Sintonia e o Somos Spa, que vocês já sabem onde nos encontrar, tá bom? O Somos Talks é uma realização do Somos Spa. Sigam o Somos no seu player favorito e nos encontramos em breve. Até lá!